eu aprendi a entender a dor do médico, vivendo na pele o que é ser médico. O que é ser médico híbrido? O que é o médico híbrido? Tornar o médico não só um passarinho enjaulado na gaiola de ouro. Por que gaiola de ouro? Entendi. Porque o cara tá preso naquela rotina, naquele consultório que não ata e nem desata. Mas é tudo de ouro. Porque médico ganha bem ainda. Sim, nossa, ótima analogia. E torná-lo um cara híbrido. Por que híbrido? Porque híbrido é o potencial hoje do ser humano em utilizar a IA no dia a dia. Qual que é a dor do seu nicho? Cara, dor é problema. Dor é pra qualquer um. Se você não resolve problema, eu como médico resolvo dor. Então é RD. Pô, é um médico completamente diferente. É um médico, com data drive, IA, tecnologia. Você vai falar isso com os caras, é uma linguagem diferente, né, Gabriel? Você quer fazer um MBA pra empreender, tá começando errado. Você aprende a empreender empreendendo. Empreendendo. É isso. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e trago aqui convidados muito especiais para somar na sua vida, na área de empreendedorismo, saúde, parte espiritual, enfim, na sua vida. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Gabriel Ronati, especialista em IA para médicos e desenvolvedor do projeto Médico Híbrido. Incrível, esse cara é um gênio, olha... O papo antes já foi incrível, imagina o de agora. Gabriel, seja muito bem-vindo, se apresenta para a audiência. Sensacional. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Stefano. O código, pelo que eu já fui experienciando, realmente, você está pegando aí todos os pilares, né? Espiritualidade, saúde, negócios, algo aí realmente que dá uma certa robustez na nossa vida. O pessoal não gosta mais de falar robusto, né? Tem umas palavras que elas estão assim proibidas, porque o ChatGPT utiliza 24 horas, uma delas é robusto. Mas eu ainda gosto, eu ainda uso. Então, vamos com código, vamos robustos. Vamos pra cima. Meu, foi um privilégio estar aqui conversando contigo. A gente bateu bastante, né? Conversou bastante até chegar aqui. E um pouquinho antes da gente começar, ele falou, qual que é o tema de hoje? Eu falei, meu amigo, o que eu lançar eu sei que você vai desenrolar. Porque esse cara é inteligente, é um dos caras mais inteligentes que eu já conversei. Sabe, que tem que prestar atenção, assim, você faz muito projeto legal. Inclusive, quero que você conte, né? Quem que é o Gabriel Ronati pra galera? Perfeito. Bom, eu comecei minha jornada, né, muito cedo no caminho tanto do empreender como na medicina. Por uma necessidade financeira, eu comecei a empreender muito cedo, vendia brigadeiro e flor no Farol, na Avenida Paulista e na Vital Brasil, lá no Butantã. Isso começou aos 12 anos de idade. 12 anos, não, eu sei que a gente compete, né? Quem começou mais cedo. Foi o 14, eu com 14 soltava panfleto na Sé, meu amigo. Pô, eu também entreguei panfleto. Também entregou, tamo junto. O medo era do cachorro, Era né? do cachorro, exato. Então também entreguei panfleto. Mas e aí eu comecei essa jornada do vendedor, né? Acho isso muito importante, essa skill, né, de vender. Eu tenho alguns professores lá na Faculdade de Medicina, eu faço Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e os professores muito comentam, assim, sobre... não, o cara que vende, ele nasceu vendendo, ele aprende a vender, assim, quase que um dom, né? Eu acho que dá para nós treinarmos, acredito nisso, né? Dá para treinar a venda, mas algumas coisas, elas realmente são intrínsecas à pessoa, né? Que é essa habilidade da comunicação, que você tem muito bem também. Pô, muito obrigado. Isso é de certa forma intrínseco, é de certa forma muito genuíno ao ser humano. Mas comecei vendendo brigadeiro e flor no Farol. Contudo, nesse mesmo momento, os 12 anos foi muito marcante para mim, porque foi quando eu também decidi que eu precisava fazer medicina. E para mim, meu grande sonho seria fazer medicina. Com 12 anos? Com 12 anos de idade. O grande marco foi aos 12 anos de idade, porque foi quando eu li um dos meus primeiros livros, assim, que eu realmente li, realmente dei atenção. Foi até um pouco tarde, né? A galera começa a ler muito antes dos 12, mas eu realmente li, assim, para valer, foi a autobiografia do Benjamin Carson. E o Ben Carson é um neurocirurgião de renome internacional, o primeiro homem a separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Nossa. Inclusive, há um livro, né, chamado Mãos Talentosas. Na época, eu nem sabia da existência um filme. Eu ia te apertar um filme, né? O filme Mãos Talentosas. E na época, eu nem sabia da existência do filme em si. Mas o livro me pegou, assim, de uma forma muito... assim, muito intrínseca ali, de um negócio, assim, bastante, até mesmo espiritual, né? Olha, o filme tem relação com o livro.
Sim, é a Tá, mesma história, né? só que eu assim... assisti o filme, eu assisti o Sim, filme. só que o livro, ele aborda a infância muito bem descrita e até mesmo no livro, o último capítulo do livro é uma indicação para ter sucesso, segundo Ben Carson. E, inclusive, é uma palavra, né? Na verdade, uma frase chamada, que ele chama assim, think big. Então, pense grande. O pense grande, cada letra tem um significado. Olha só. Inclusive, o big, anagrama? o G é God. Então, coloque Deus acima de tudo, né? E eu segui esse grande projeto dele de Think Big e falei, cara, eu quero ser médico. E eu quero ser como o Ben Carson. Com 12 anos. Então, quais foram as metas do Ben Carson? O cara foi para as grandes universidades do mundo, o cara foi para o John Hopkins. Você com 12 anos, Com 12 você anos. entendeu por que você vê? Com 12 anos, o cara tá... Você entendeu por que eu te chamei pra conversar? Não, mas assim, ó... Não, nem começou, acompanha. Eu fiquei, assim, a gente ficou conversando por call um tempo, e eu fiquei assim, não, você não tá falando isso. É incrível, é uma história incrível, continua. Não, mas assim, tudo há por trás um grande mentor, né? Assim, eu vejo vários grandes pontos aí que tornaram isso possível. Não foi um garoto de 12 anos que abriu o olho e falou, quero ser médico, vou ler o Ben Carson e vou seguir o plano dele. Tudo isso teve por trás a figura do meu pai, que foi muito importante. Meu pai, ele era anti-livros que não fossem livros didáticos. Então, meu pai, você via qualquer literatura, assim, um romance, ele falava, isso aqui não é livro didático. Interessante. Mas, assim, era a forma que ele pensava, né? Imagina, um homem que queria formar o seu filho com o máximo de estudo possível, com recursos mínimos. Então, assim, o que ele entendia é que esse era o caminho. Quando eu falei para ele que eu li o livro, ele falou que leria também. Iria entender o que estava acontecendo ali, por que eu estava me inspirando naquele cara. Leu, ele e minha mãe leram um livro, e eu só li o livro porque uma professora de português me obrigou a ler. Tá. Então, basicamente, ela falou para os alunos que tinha que ler, e aí eu falei, eu não vou ler. Falei para ela, pessoalmente, eu não vou ler, porque não via sentido em ler. Ela falou, não, você exclusivamente eu quero um resumo de cada capítulo do livro. E só para mim. Então, assim, eu fui forçado a ler. E não tinha chat GPT pra você fazer o resumo, Não tinha. né, amigo? Eu acho que eu tenho até hoje esse resumo lá em casa. Você tem que ler e fazer o resumo. Exato. Tem que fazer o resumo. Fiz o resumo, só que, cara, no primeiro capítulo já me fisgou. Então, assim, foi uma obrigação que no primeiro capítulo já falei, tá, tem algo por trás disso. Interessante. Li até o final, entreguei pro meu pai. Meu pai, tá bom, você quer ser igual a esse cara? Ele começou super cedo. O que você tem feito até agora? Isso. E se você realmente quer passar nas melhores... Esse ano você começa a prestar o vestibular. Com 12 anos de idade. Com 12 anos. E eu fui prestando até os 19, quando eu passei na Universidade Federal de São Paulo. Passei em outras universidades nesse processo, mas eu queria as melhores. Eu queria estar em São Paulo, porque São Paulo, né, nem precisamos discutir, né? Não. Só de entrar aqui no podcast já tem networking aqui dentro do prédio. São Paulo é São Paulo. Só de esbarrar aqui na esquina você encontra pessoas que são relevantes. Sim. Então, assim, é um lugar onde ferve. Aqui é onde tudo acontece. Oportunidade de negócios. Onde acontecem as coisas. Onde há oportunidade é esse espaço. Isso sempre foi muito claro para mim. Legal. Sempre foi, desde muito jovem, assim, eu entendia que eu precisava estar numa universidade que estava em São Paulo. Tanto que eu passei em universidades federais, que eram distantes. Falei, não vou porque não faz sentido. E também com a dificuldade financeira, isso também me travou no sentido de, e se eu for? Como que eu vou me sustentar? Você não teria o pai e mãe, né? Não teria, e nem aqui em São Paulo eu tinha, mas aqui a questão é o que eu tinha era onde eles moravam, e isso seria possível. Certo. Então, você vê que, na verdade, houve um incentivo muito forte. E quando eu li esse livro, eu entendi que eu brinco, né, que é o primeiro grande landmark, assim, o grande ponto de referência da minha vida, que falei, tá, medicina. Comecei a prestar os vestibulares, fui me apaixonando nesse processo pela medicina e pela ideia de ser médico. E nessa jornada eu tive um outro grande momento super importante, que foi quando eu deixei de vender brigadeiro na Avenida Paulista e passei a trabalhar no laboratório de pesquisa de biologia molecular.
Qual foi essa oportunidade? É muito Foi. bom. Vendia brigadeiro, saiu para ir pro laboratório de biologia molecular. Ó, Onde vai essa história? Cortamos o fato que eu comecei lavando pipeta, Eita, lavando placa de Petri, mas era um laboratório de biologia molecular. Muito bom, Gabriel. Vamos lá, vamos que a história é boa. Então fui convidado pela professora da Faculdade de Medicina da USP, né, a Mary Cleide Sogaia. Ela me conheceu, meu pai é cabeleireiro. Ela me conheceu enquanto estava lá cortando o cabelo com o meu pai, né? E ela me convidou para conhecer o laboratório dela. Tá. E aí, assim surgiu a oportunidade de estar num dos maiores laboratórios, no laboratório mais relevante de biologia molecular do país. É o da USP? É o da USP. Tá. E quando eu fui convidado para conhecer esse laboratório, obviamente eu fiquei ali uns 6 meses, ela me deu a oportunidade de trabalhar lá, então era um momento em que esse trabalho informal e desorganizado que eu estava aprendendo só a vender, se tornou um trabalho em que eu precisava me provar todos os dias. 14 anos de idade, dentro de um laboratório de pesquisa importante, Nossa, 14 anos. com médicos relevantes, com pesquisadores relevantes, com pessoas que realmente estavam na vanguarda da biologia ali. E a linguagem com você era no nível deles. Mesmíssimo nível. E eu lembro, assim, né, eu tive grandes mentores, um deles foi o Carlos, né, o Carlos Diocesano, que, assim, era duro em muitos momentos. Eram, assim, pessoas que elas, até a própria Meire mesmo, que era chefe do laboratório, não deixava barato, assim, não deixava fácil. E isso realmente que foi um incentivo para mim extraterrestre. Eu lembro de muitos momentos com outros pesquisadores que eles perguntavam para mim, poxa, eu estava com 14 anos, entrando ali no ensino médio. Perguntavam para mim, qual é me mostra como que é a molécula do aminoácido. Desenha para mim aqui um aminoácido. Algo que, assim, quando a gente está prestando o vestibular, em algum momento você tem que aprender isso, senão você não passa na faculdade. Mas, assim, 14 anos. Escola pública. O que é um aminoácido? O que é um aminoácido, né? Não, é a unidade básica da proteína ali. A unidade fundamental da proteína. O que é uma proteína? Poxa, a proteína tem a função estrutural. Daí eu ficava puto com tudo isso. Eu falava, meu, não é possível. E eles olhavam para mim e falavam, como você quer passar em medicina? A provocação, né? Nossa, mas aquilo lá me subia, que eu desenhava 1 milhão de aminoácidos. Tem um aminoácido desenhado na minha parede. Tatuei um aminoácido. Daí o cara puxa. Olha que aminoácido. Mas muito bom, lá na minha casa, em Cotia, na casa em que eu cresci, tem na parede um aminoácido desenhado gigante, juro. Porque eu voltei pra casa e falei, eu nunca mais vou errar isso. Eu acordava, olhava o aminoácido e falava, assim que é o aminoácido. Que maravilhoso. Então, houve vários momentos assim que foram de grandes incentivos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 6 projetos de doutorado diferentes. 6 projetos que eu estava ali como auxiliando em alguma coisa, aprendendo, assim, muito. O legal é que ele fala isso como se fosse normal, tá, gente? E é muito interessante ele contando. Não, 14 anos, eu tô 15 projetos de doutorado, vai que o negócio é bom. Não, e desenvolvendo esses projetos ao lado, né, dos pesquisadores. Sempre com os mentores, né? Sempre com os grandes mentores ali. Tá. Mas houve um grande momento ali que eu fiquei... o meu mentor principal, ele foi para o Instituto Butantan. E naquele momento eu fiquei ali no ócio, né? E eu tinha uma bolsa do CNPq de R$100 por mês. Nossa! Eu falava, eu preciso honrar esses R$100. Eu não posso ficar aqui olhando pro teto, entendeu? E aí comecei a pegar vários projetos ali escritos, né, artigos científicos. Um grande desafio, né, quando você trabalha com pesquisa de base é você estar atualizado com o que tem na literatura, né? Hoje você abre ali... Hoje é fácil, né? Qual que é a IA que você usa hoje para pesquisa? Cara... A gente vai ter umas perguntas aqui aleatórias só para ir complementando, né? Porque você sabe tudo esse negócio, né? Assim, depende do tipo de produção científica que eu quero ou aquilo que você quer resgatar ali, né? Tá. Hoje, assim, para produção científica, ou seja, quero escrever um artigo, eu utilizo muito o Gemini. Gemini? Gemini. Do Google? Do Google. Ali o padrãozão? Coloco um Deep Search. Tá. E associo a um prompt com exatamente todos os recursos que eu busco naquele artigo. Tá. E, muitas das vezes, eu associo com os artigos porque o Gemini, você consegue colocar ali vários PDFs, Sim. né? Mais, inclusive, do que o ChatGPT. E mandar ele utilizar aquilo ali como banco de dados também. Qual que é a grande vantagem? Hoje, o Gemini ele está relativamente superior
ao ChatGPT nesse tipo de produção que ele precisa trabalhar em looping para resgatar informações de um banco de dados. Tá. Por quê? Eu creio que muito disso está em como o Gemini foi desenvolvido. O Gemini, ele tem Base, o fundamento dele, né? a base e o banco de Do dados Google, dele. né? Tudo que você busca é pesquisa Google. É Google. Ele tem Cara, um maior- grande diferencial. Tem um grande diferencial. É essa comunicação fluida, entendeu? Eu gosto muito do Gemini também. Então, assim, utilizá-lo para isso hoje está sendo superior para mim. Interessante. No ChatGPT, eu brinco, né? Existe um momento, assim, da pesquisa em que você precisa fazer um certo brainstorm. Você precisa ser criativo. Show? E validar essa criatividade, entendeu? Para ver se você está viajando na maionese ou se você realmente está buscando algo que vai ter algum impacto. Criatividade, ChatGPT. Legal. Para mim é extremamente criativo. Ele joga com você, né? Exato, extremamente validar a ideia, extremamente criativo. Então, esse jogo dos dois é bastante interessante. São os dois que eu mais uso. É. Gemini e o São GPT. os dois gigantes, Sim. né? Os dois gigantes. Aí Agora, voltando- para essa questão também, só um Um adendo aqui das IAs, eu tenho grandes amigos médicos que, para produções de textos muito extensos, dizem que o Manus é fantástico. Mas eu tô usando para um outro fim, eu ainda não usei para esse fim, mas vou Então, testar. textos grandes, ele diz que ali o contexto é sensacional. Legal. Mas eu não acho que um deep search não consiga alcançar o mesmo. Interessante como você faz as conexões. Aí voltando lá, tava com os mentores, 14 anos, pegando Um monte mentor foi para o Instituto Butantan. Tá. Falei, tem que honrar essa bolsa. Nesse primeiro momento para honrar essa bolsa, minha ideia era me inteirar ao máximo das pesquisas que ali estavam sendo desenvolvidas. Tá. E eu esbarrei num assunto muito louco, que é descelularização. O que é isso? Remoção de células de tecido. É esse o conceito da descelularização. Porque a gente sempre aprende lá, né, na biologia, que é como que surge um indivíduo, né? Então, átomo, molécula, organela, célula, tecido, tecidos, órgãos, indivíduo. Isso. Esse é o desenho do micro para o macro. Tá. Agora, se você fizer o inverso, cara, ninguém avisa para você, porque qual que é a sensação? Qual que é a sensação que nós temos? Do indivíduo para os órgãos, dos órgãos para os tecidos, que é aquele conjunto de célula. Aí você reduz os tecidos para a célula. Significa isso? Se eu tirar as células de um órgão, tem um grande vazio, então? Pô, imagina, isso aqui é composto por células, então eu vou tirar as células. Vai desaparecer? O que tem aqui além das células? Existe um negócio muito especial, que chama matriz extracelular. E o próprio nome diz, né? É uma matriz que está fora da célula. Para fazer elas ficarem... Que é um grande casulo para elas. Ou como chamamos lá nos Estados Unidos, é um scaffold. Scaffold. É um arcabouço. Arcabouço. É um arcabouço. Scaffold, o conceito de scaffold é aquele, quando você olha nos prédios, os andaimes que estão em volta, não os andaimes propriamente dito, mas aquelas estruturas que ficam ao redor do prédio, isso é um arcabouço, isso é o scaffold. Entendi, uma boa analogia. Agora imagina, cada uma dessas estruturas tem espaços vazios. Nós ocupamos esses espaços com as células e isso vira o tecido. Entendi. Quando eu aprendi isso, eu falei, no dia que eu li isso, eu falei, não é possível que isso seja verdade. E daí eu comecei a pesquisar. O que estava sendo desenvolvido naquele momento na humanidade com descelularização. E eu cheguei num vídeo que é super famoso, acho que todo mundo já esbarrou em algum momento, que é daquele coração todo esbranquiçado, que é o coração sem célula. É um coração que ele foi totalmente descelularizado. E aí fica aquele coração esquisito, transparente, porque os primeiros desenvolvimentos de órgãos a partir da descelularização foi para entender a matriz do coração. E eu fiquei encantado. E naquele momento, naquele laboratório, estava sendo desenvolvido uma descelularização de pâncreas. Retirar as células do pâncreas. E o pâncreas é um órgão muito curioso, que ele é uma biglândula, então ela tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. A parte endócrina é exatamente aquela que nós pensamos quando o cara tem diabetes, por exemplo. É a parte responsável pelos hormônios.
por especificamente a insulina, a somatostatina e o glucagon, que são 3 hormônios que são secretados por 3 células diferentes num aglomerado de células chamado ilhotas de Langerhans. Isso tudo Tudo numa parte ínfima do pâncreas, que fica bem centralizada, Tá. aonde estão essas ilhotas, chamadas ilhotas de Langerhans. E o trabalho que estava sendo feito é para Aí fazer que igual tá, aconteceu aí com o que tá coração. a grande magia de tudo isso. Hum. Naquele mesmo momento, na Austrália, na Bélgica e no Canadá, alguns pesquisadores estavam desenvolvendo o transplante de ilhotas de Langerhans. Qual que era a tese dos caras? Uma pessoa com diabetes totalmente complicada, diabetes tipo 1, que precisava eram indicadas para um transplante de órgão total, ou seja, transplantar um pâncreas inteiro. E se a gente transplantar só a parte endócrina do pâncreas? Porque ela é uma biglândula. Vamos transplantar então só as ilhotas. Qual que é o grande problema? Quando eu transplanto as ilhotas, simplesmente essas células, elas entendem que elas estão num local inadequado e crescendo no ambiente errado. Qual que é o nome disso? Câncer. E elas entram em apoptose. Elas se matam. Elas entram num processo de morte celular programada, Interessante. chamada apoptose. Interessante saber a parte técnica do A negócio. parte técnica disso. Interessante. Por isso, essas células e esse super transplante, que era super inovador, dura pouquíssimo tempo. Dura em torno de 5 anos. É um transplante caríssimo. Qual que foi a grande ideia por trás de tudo isso e como nós poderíamos desenvolver algo mais poderoso? E aí que entra o meu projeto, junto com a Marluce e a Meire, lá naquele laboratório, em 2016. 2016, 10 aninhos. Exato. A grande ideia era a seguinte: e se nós enganarmos essas células? E se nós simplesmente burlarmos o código dela? Lá. O código dela. Burlou o código. Exato. O código da biologia molecular dela. E mentir que ela não está no local correto para que ela continue sinalizando através dela e o extracelular que está tudo bem e não entrar em apoptose. Como que a gente faz isso? Criando um scaffold, o arcabouço. E fazendo essa célula se comunicar com esse arcabouço. E como que a gente vai conseguir um arcabouço de pâncreas? Com um pâncreas. Descelularizando ele, tirando todas as células e repopulando com as ilhotas e transplantando. Foi aí que surgiu um projeto que mudou minha vida. Caramba. Você questionou o projeto que os caras estavam fazendo lá e melhorou ele. É isso que é ciência, cara. E vou te falar, a gente questionava com tudo 14 anos? O tempo todo. É diferente, Basicamente, né? Você concorda que é um pensamento diferente. Nesse entendeu? caso, Você concorda, Gabriel? Que uma criança de 14 anos pensar nesse negócio é um mas pouco diferente. também tem grandes mentores por trás, grandes Não, com certeza, mas o fato de você questionar isso aí é interessante, pô. E houve outros grandes questionamentos, né? Na verdade, o grande questionamento foi o seguinte. Isso era uma hipótese que nós tínhamos. Mas aí nós entramos no grande desafio. Como descelulariza um pâncreas? Tem 5 projetos na literatura mundial em 2016 dizendo como descelularizar. Nossa. Acho que 2 era de murino, Murino é rato, 2 de murino, 1 humano e o resto porcino, que é porco. Um humano só. Um humano. Falei, cara, como que a gente vai fazer isso? Aí fui buscar a literatura. Qual a grande magia dos caras? Nenhum explica por que tal método é melhor do que o outro. E aí sim nós começamos a questionar. E o meu projeto especificamente determinou o melhor método para descelularizar um pâncreas, mantendo a matriz extracelular para repopulá-lo e tornar um transplante factível de ilhotas. Então, essa era a grande magia e isso era o que nós questionávamos. Qual a melhor forma de fazer isso? Porque não basta eu descelularizar. Cara, descelularizar eu te congelo e descongelo, congelo e descongelo e injeto água, congelo e descongelo, congelo. Só que eu vou destruir tudo a matriz. Entendeu? Entendi. Você agora, como que eu vou deixar uma matriz perfeita ao ponto de eu repopular e dar tudo certo? E esse era o grande desafio. Esse foi o projeto. Esse foi o projeto. Tá. Bom, tudo deu certo nesse projeto. Esse projeto foi defendido tanto na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, ganhou 6 prêmios. Nossa. Segundo lugar na América Latina, na área da saúde.
E o maior prêmio da feira que era defender isso na maior feira de ciências do mundo, que é na Intel ISEF, lá em Los Angeles. Aí, em 2017, eu fui para Los Angeles, apresentei esse projeto e conheci e apresentei o meu projeto. Isso foi um grande feito. Para o cara que descreveu a apoptose e ganhou o Nobel por isso. Nossa! Que é o Robert Horvitz, que é um cara que, basicamente, toda essa morte celular programada que eu falei, ele descreveu no MIT e conseguiu laurear aí a carreira dele com o Nobel. E foi muito engraçado quando encontrei ele lá na Imaginando o cara te olhando com 14 anos. Eu tenho algumas fotos com ele, Quem que é esse criança? Eu falei, Robert, você precisa conhecer meu projeto, cara. E eu questionei a apoptose. Foi bem isso. Muito bom, meu. Foi o que eu falei pra ele. Acho que foi a minha primeira frase que eu troquei com ele. Não, imagina o cara, né? Deve ter... Ele só assim, quero ver. Tá bom. Tá bom. Beleza, então. Então, essa foi a jornada, né? Pré-universitária. Pré-universidade. Muito, muito impactante para mim. Daí, quando eu voltei para o Brasil, aí veio um grande desafio de mentalidade, porque os meus colegas continuaram desenvolvendo coisas legais, as pessoas que eu conheci lá nos Estados Unidos. Tá. E esses caras foram ganhando prêmios e mais prêmios e mais prêmios, e todo ano mais prêmio, mais prêmio, mais prêmio. Imagina se olhar tudo isso e falar, eu tenho uma puta oportunidade de continuar desenvolvendo algo muito legal, mas eu preciso de uma universidade. Eu preciso de um certificado para isso. Porque eu estou falando de saúde, eu estou falando de medicina. Sim. Eu preciso dessa credencial. E aí, para mim, foi um momento, assim, desafiador. Porque em 2018, eu já olhei, assim, né? Falei, putz, voltar para o foco desde os 12 anos de idade. Passar em medicina. Ir numa baita faculdade. E aí foi quando, com 19 anos, eu passei, né? Na Escola Paulista de Medicina. E logo que eu entrei, eu retomei. Tá, consegui a primeira credencial que o Ben Carson tinha. Agora eu preciso mirar no que ele fez, a neurocirurgia. Ele é um neurocirurgião. E aí foi quando eu fui bater na porta do Feres, grande Feres. Professor Feres é é o Pelé das malformações arteriovenosas, que é basicamente uma super especialidade aí da neurocirurgia vascular. Tá. E o cara manda muito bem. E eu fui atrás dele, foi meu mentor aí nessa jornada aí de 3 primeiros anos da faculdade, buscando essa oportunidade de entender melhor a neurocirurgia. Tá. Dentro da neurocirurgia, eu tive algumas oportunidades. Minha grande vontade mesmo era, inicialmente, fazer um MD-PhD, que é um doutorado na Columbia University, lá em Nova York. Falei, cara, quero focar em neurocirurgia e quero ir para Columbia. Eu nem sei por que eu mirei tanto na Columbia, mas aí que tá. E a oportunidade veio, a oportunidade apareceu e enquanto isso eu fui minerando muitas outras oportunidades em tecnologia e em saúde, seja na neurocirurgia, seja na robótica, que eu também tive um baita de um mentor, que é o João Manzano. É um cara que é o outro Pelé, mas é o Pelé da prostatectomia. O cara trabalha com robô, removendo câncer de próstata. Vou perguntar, como é que fala? Urologista, prostatectomia. É cirurgia com robô? Com robô. Só que, especificamente, né, é cirurgia de remoção de próstata. Tá. É um urologista fantástico. E tive muita oportunidade de conhecer o robô de perto. E conhecer quais eram as principais empresas no mercado que estavam lançando, porque em 2019 caiu a patente do Da Vinci, que é o principal robô que nós temos. Esse eu já ouvi falar. É o robô que eu mais tive contato também. Mas entraram várias outras grandes empresas chinesas, indianas, japonesas no mercado, quando caiu a patente. E eu tive, inclusive, a oportunidade de ir com o João Manzano e até Orlando para nós negociarmos a vinda de um robô japonês pro Brasil. E estive lá com ele, o cara é fantástico. E no meio dessa jornada eu fui experienciando mais e mais a tecnologia a serviço da neurociência, da neurocirurgia e da robótica também. Quantos anos? Aí eu estava com 21, 22. Tá. E experienciando todas essas oportunidades que tinham,
eu entendi que meu caminho principal não era continuar mirando na neurocirurgia. Tá. E foi aí que eu fui entendendo a questão de impacto. Qual o impacto que eu queria ter no meu trabalho, qual o impacto que eu queria ter na minha vida, o que eu queria, qual seria a minha marca na saúde. E eu tive que relativizar isso, balancear entre o impacto quantitativo, que seria quantas pessoas eu vou impactar, qual sistema que eu vou criar, o quão grande eu quero que isso seja em números, e o impacto qualitativo, que é, eu vou mudar a vida de um indivíduo, com certeza, nessa cirurgia. Tá entendendo? Sim, sim. Imagina, uma grande startup em que facilita consultas. A gente tá falando agora de telemedicina, né? Facilita, por exemplo, telemedicina, faz a fila do SUS andar, ou o baita neurocirurgião que opera e arrebenta na cirurgia e salva uma vida, entendeu? Sim. Então são pesos completamente diferentes. Completamente né? diferentes. E os dois são ótimos. Os dois se complementam. Se tirar um, o outro quebra. Exato. E se tirar o outro quebra. Os dois são necessários. Exatamente. Que, se eu facilito ressonância magnética, eu posso encontrar uma malformação arteriovenosa mais rápida e eu posso ir lá fazer uma cirurgia e fazer esse fluxo ser efetivo e contínuo de alguma forma. E aí você estava decidindo onde alocar seu tempo, né? E quem foi o cara, inclusive, que me falou isso foi o Bill Burnett. Foi o cara que é um dos maiores disseminadores do designer thinking. Conheço, um designer foi designer da Apple, é professor de designer de Stanford. Matéria design thinking é uma matéria. Poxa, tem faculdade, tem, estudei muito lógico isso. que tem. É um negócio que... Uma forma de pensar incrível. Uma forma de pensar visando impacto. Visando impacto, exato. E o Bill Burnett, ele fala uma forma de pensar visando impacto na sua vida e não só na empresa. Interessante. E aí, quando ele trouxe isso do impacto quantitativo e qualitativo, bum! Falei, putz, eu preciso mudar esse meu alvo. E preciso, agora que eu entendo qual é o impacto, eu preciso trazer tudo aquilo que eu amo, que é a tecnologia, que na época nem era inteligência artificial, né? Mas é programar, que é desenvolver soluções em saúde e ser um resolvedor de problemas. Pô, a gente. Exato. Formado em RP, meu amigo. Só me pergunta se sou formado em RP. O que você faz? Resolve o problema. Resolve o problema. Mas é o que todo empreendedor faz, cara. O pessoal fala ali, é o point pain. Qual que é a dor do seu nicho? Cara, dor é problema. Dor é problema qualquer um. Se você não resolve o problema, eu como médico resolvo dor. Então, RD. Pô, você sempre foi... RD, resolve dor, pô. Pô, muito, muito doido. Então, fui me apaixonando cada vez mais por esse pilar. Tá. E foi quando eu entendi que no mercado havia um grande problema da medicina, que é tornar o médico empreendedor. Esse eu faço aí há um tempo já, isso aí, hein? Como fazer o médico empreender? Como diminuir o ego do médico, Gabriel? Como diminuir o ego? Como diminuir o meu ego? É um tema muito bom isso, que assim, eu empreendo na saúde já tem alguns anos. E eu lido com muito médico, né, meu amigo? Não, eu não acho. Eles têm, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza. Mas é aquilo, pessoas e pessoas, né? Você, por exemplo, é um médico completamente diferente. É um médico, com data drive, IA, tecnologia. Você vai falar isso com os caras, é uma linguagem diferente, né, Gabriel? É uma forma de pensar diferente. Qualquer grande negócio e com algum grau de disrupção necessita de ser implementado cultura. Sim. Então, o que é implementar cultura? Que a gente fala muito de cultura, seja em cultura de empresa, seja cultura da sociedade. Cultura é uma palavra, né, que a gente usa muito para muitas coisas. Mas a implementação da cultura, nesse caso, é tornar aquilo factível e tradição o suficiente para que o cara compre entendendo que aquilo vai trazer resultado. Para ele. Então, isso é implementar a cultura. Qualquer call que você for fazer com qualquer médico, seja ele o cirurgião mais tradicional que existe, a talvez o clínico que acredita na medicina alternativa, você vai precisar implementar a cultura do seu negócio para ele, para que ele entenda qual é a solução que você vai oferecer. Então, assim, na pergunta de como diminuir o ego, eu entendo que, assim, diminuir o ego tem um objetivo, e o objetivo é fazê-lo comprar. Então, é como convencê-lo.
É isso. Como A convencê-lo? gente trabalha há um tempo fazendo isso aí. E o desafio de convencer um médico, ele tá em algumas credenciais, né? Você precisa ter algumas credenciais para conseguir comunicar de igual Sim, para igual. sim. Porque é difícil mesmo, eu vou te falar, é difícil para nós que somos da medicina estudar 6 anos de graduação, depois mais 6 anos de uma residência, depois ficar mais um fellow. E detalhe, você não ser ouvido durante toda essa jornada na sua área, até o momento em que você está apto e você assume uma determinada posição, que isso pode levar 12, 14 anos, é difícil você olhar também para outros profissionais e falar, poxa, esse cara ele realmente pode me oferecer algo? É, É difícil, eu super porque entendo é uma isso, área, faz é uma sentido. área assim que é levar porrada. Sim. É levar Não, porrada. fora o nível de assunto, né? Exato. São assuntos extremamente Exato. complexos. E aí tem aquele problema, né? Eu tenho uns amigos que viram pra mim e falam, eu não aguento falar com médico, o cara só fala de medicina. Mas é verdade, ele só sabe falar Você disso. só sabe pô. falar disso, ele ficou Ele 10, vive 15 isso. anos estudando isso, pô. Já parou pra pensar os níveis, os níveis que você vai tomando na medicina, o nome que eles têm, por exemplo, Vai. você começou no ciclo básico. Tá. Ciclo básico. Ciclo básico. Sou um gafanhoto. Ciclo clínico. Putz, tô entendendo então melhor da parte clínica. Aí você é um interno. Puta, você é um interno. É o nome, né? Tipo, Olha o nome. O exército. cara tá o quê? Tá internado no hospital? Internado. Um interno. Depois do interno você é um residente. Os nomes só ficam piores, né? Porra, cara, o cara vive isso. Ele Vive, reside no residente, hospital, né? ele interna no hospital, entende? Eu vejo uma galera de algumas universidades que comemora, internou quando entrou no Não, interno. pelo amor de Deus. Cara, é isso, cara. Então a pessoa vive a medicina o tempo todo. E dessas credenciais que eu te falo, por exemplo, eu tenho uma certa facilidade para vender para médico. Por quê? Porque eu sou da área. É lógico. Nós entendemos, eu entendo da dor dele porque eu também sofro a Você dor tem a dele. cabeça do cara, E eu além vivo a de dor outra dele cabeça. desde que entrei na faculdade. Sim, sim. E por isso eu consigo entender melhor da solução e consigo ter uma comunicação mais fluida. Mas você entende que cara, como que é triste para um médico que tem um consultório, uma clínica, ou até mesmo um diretor de hospital que é médico, porque às vezes não é. Poxa, eu quero fazer uma consultoria. Vou buscar, então, o nome X. O cara chega com uma planilha de Excel. Ele abre para ele e fala, você tem que cumprir tais metas aqui, tá? E é o seguinte, o seu paciente, você tem que vender da seguinte forma. Imagina um neurocirurgião olhando e falando, você tem que trazer os gatilhos para o seu paciente. Ele vai falar, meu paciente ele acha que vai morrer amanhã. Tá louco? Não é assim, não é gatilho. Que gatilho, entendeu? O cara quer operar porque ele sabe que ele tem um prognóstico ruim. Então, esse é um grande problema. É lógico que eles não vão ouvir um cara que não entende o que é a medicina. Sim. E precisa entender para vender bem. Você sabe disso porque você vivencia isso. Eu falo com o médico. Aquilo é uma brincadeira que a gente faz, mas eu entendo o que você tá falando. Porque realmente, o cara que faz isso, como é que ele vai parar para ouvir? Tem que fazer muito sentido para ele. Então você tem que criar todo um contexto que faça sentido para ele. Exato. Né? Pro médico. Eu, por exemplo, agora recentemente, né, nós estávamos analisando uma equipe de marketing, né, pro nosso projeto. E eu entrevistei, assim, né, várias para ver quem poderia assumir o negócio. E muitos não entendem o que é medicina. E aí fala, não, mas você fala de IA, de tecnologia. Eu falo, cara, mas eu falo para médico. É diferente. Desculpa, você não tá entendendo nada. É outra E não dá para ter conosco, por quê? Porque você não fala a língua deles. Em vários momentos tem que haver alinhamento nesse sentido. Sim. Seguindo aí o plano? Você foi pra Colômbia, não foi? Não voltou, fui. Empreendeu? Não fui, empreendi. Eu lembro que a história é muito boa, continua aí. Não fui, e aí o que aconteceu foi, eu passei na Fundação Estudar. Inscrições estão abertas. Fundação Estudar, né? Do Leman, né? Do Jorge Paulo Leman, do Marcel Teres e do Beto Sicupira. O trio fundou essa fundação que basicamente incentiva lideranças de diversas áreas do conhecimento. Tá aberta a inscrição? Então a gente vai deixar o link aqui, deixa no episódio. Porque assim, agora, né, sem merchandise, a fundação ela mudou minha forma de pensar. A palestra do Bill Burnett aconteceu no ano que eu passei. Foi um encontro anual que eu passei. Minha primeira conexão com a fundação foi o Bill Burnett falando. Legal. E não só ele, os sócios que eu encontrei nos meus negócios surgiram na fundação. Hoje eu sou sócio do Thales Gomes do G4,
O Thales eu conheci num evento da fundação. Então, assim, cara, é um lugar que você vai encontrar. No ano que eu passei, 9 pessoas tinham passado em Harvard. 9. São mais de 50 mil inscritos por ano. Passam por ano 20 pessoas. No ano que eu passei foram 22 desses 50 mil. 9 de Harvard. É, assim, uma régua muito alta. E mais que isso, né? Muitas pessoas me mandam nas redes sociais, Gabriel, eu não tenho as credenciais necessárias para passar na Fundação Estudar. O processo seletivo, ele te instiga tanto a pensar sobre quem você foi, o que você faz e para onde você está indo, que mesmo você achando que não tem as credenciais, presta o processo seletivo. Porque ele vai te forçar a entender qual é o seu próprio storytelling. É uma entrevista, é um negócio que e foi feito por grandes mentes. Então, assim, é uma rede muito poderosa que, para mim, mudou o que eu entendia até mesmo como medicina e empreender. Porque lá, a partir do momento que eu entrei, eu cancelei a ideia de fazer o MD-PhD na Columbia University e falei, vou fundar uma startup. Fundar uma startup porque eu preciso empreender. É aí que você aprende. O próprio Jorge Paulo Lemann fala, você quer fazer um MBA para empreender, está começando errado. Você aprende a empreender empreendendo. Empreendendo. É isso. É assim que faz. Transforma esse negócio aí em nota fiscal, meu amigo. Exatamente. Então, foi aí que surgiu a ideia da Medify. Nós criamos um ecossistema, eu e o Léo. O Léo é um amigaço meu, que foi meu sócio, né, nesse negócio. Esse negócio era um ecossistema de soluções para médicos. Tá. Dentro desse ecossistema era para solucionar aquelas dores que eu te falei que eu havia mapeado, justamente nos pilares de lançamento do médico. Seja para lançar um infoproduto, nós tínhamos a plataforma, seja para marketing digital, nós tínhamos a equipe, nós tínhamos tudo para fazer o lançamento do médico. Tá. E a Medify me tornou apto a assessorar as instituições desses médicos para que nós pudéssemos fazer o lançamento. Porque o que acontece? Dentro da medicina, muitos médicos já têm algumas instituições já pinceladas, já tem o consultório rodando, e ele precisa, para fazer um grande lançamento, estruturar isso. Sim. E aí que eu entrava, eu falava, vamos estruturar antes para nós resolvermos. Mandamos bem com a Medify, tivemos médicos assim super relevantes. Um cliente muito especial nosso era o André Borba. André Borba é um dos maiores nomes da blefaroplastia do mundo. E tivemos outros grandes médicos que foram nossos clientes na nossa plataforma, que era White Label, né? Para produto digital? Produto digital, para lançamento de curso, lançamento de fellow. Eu estruturava esses fellows. Até hoje, né? Eu faço Você entregava software e serviços? Exatamente. Legal. Exatamente. Tá. E o que aconteceu? Em 2024, eu passei para estudar na Harvard Medical School, desenvolvendo, na verdade, toda a parte de inteligência artificial para leitura de neuroimagem. Então, o que basicamente eu vou fazer? Engenharia de prompt para transformar pixel em voxel. O que é isso? Pixel em voxel. Transformar o 2D da ressonância magnética de um encéfalo no 3D, que é o voxel. Então, tirar do pixel e transformar nisso. E estudar os volumes do cérebro. Era uma vanguarda. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim, com vanguarda de verdade. Sabe aquele negócio que você está fazendo? Se você tem dúvida, não tem o que fazer, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que está fazendo. Só você sabe fazer. E nem você, às vezes, sabe onde vai dar aquilo. A maioria das vezes você não sabe. Você só vai fazendo. Não sei, vai fazendo. E aí eu saí da startup. Nós encerramos a Medify. Tá. E eu continuei a assessorar esses médicos nessas instituições deles. Tá. E aí eu pivotei isso especialmente para clínicas grandes e hospitais. Tá. E foi quando nós passamos a desenvolver esses negócios. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando nesse desenvolvimento e assim, tivemos cases assim fantásticos. Clínicas que estavam fazendo uma conversão ali de 11%, 13%, batendo 40% de conversão. Bom, hein? Era um negócio assim... O modelo que nós criamos
dentro desse programa de consultoria, é um modelo muito validado. Legal. Então, era algo muito, assim, algo que se desenvolveu muito bem. Contudo, eu voltei com a skill de IA. E, obviamente, nós vivemos a era da IA e eu apaixonado pela IA tecnologia first. desde o início. Nossa, desde quando lançou esse negócio, eu tô Exato, assim... exato. Desde, assim, com essa paixão, foi quando passei a desenhar o projeto Médico Híbrido. Médico híbrido. O que é o médico híbrido? Vai. O médico híbrido é tornar o médico não só eu brinco da gaiola de ouro, né? Não só um passarinho enjaulado na gaiola de ouro. Por que gaiola de ouro? Entendi. Porque o cara tá preso É. naquela rotina, naquele consultório que não ata e nem desata. Sim. Mas é tudo de ouro. Porque médico ganha bem ainda. Sim. Nossa, ótima analogia. É a gaiola de ouro. Muito boa analogia. Então, é tirar o médico da gaiola de ouro e torná-lo um cara híbrido. Por que híbrido? Porque híbrido é o potencial hoje do ser humano em utilizar a IA no dia a dia. O que significa Concordo isso? plenamente com o que você acabou de falar. É isso. O que significa isso? Cara, a questão não é a substituição da máquina. Exatamente. É o quão você hibridiza sua rotina ao ponto daquilo que você não precisa fazer ser realizado pela máquina. Você não faz. Exatamente. É Então, isso. Você resumiu muito bem. essa é a magia do médico híbrido. Acho que do profissional, assim... Total. Profissional híbrido, entendeu? Profissional híbrido. Hoje em dia as empresas não estão demitindo porque está substituindo, é porque as pessoas que estão usando estão ficando melhores, cara. Exatamente. Ponto. E eu precisava de 6 para fazer uma coisa, agora eu preciso de 1. Exatamente. Por quê? Porque agora ele é híbrido. Porque ele é híbrido. Exatamente. Exatamente. Então essa é a magia do médico híbrido, é tornar o médico capaz de realizar funções do dia a dia utilizando IA. E a partir daí entra não só o pilar da IA na assistência, o que é a IA na assistência? Para a parte médica Diagnóstico. mesmo. Você me perguntou dos artigos. No médico híbrido a gente ensina a usar. Como usar, né? Como usar. Pô, imagina o ganho de tempo. Cara. Nossa, eu fico imaginando, né? Você sai de um negócio, ter que ler tudo para um negócio vem prontinho para você. Pô, e assim, lógico, existe dentro do médico híbrido eu criei um pilar que é como se fosse assim, o juramento híbrido. O que é o juramento híbrido? Cara, você tem que jurar que vai usar isso direito. Tá vendo? Você não vai fazer esse negócio de qualquer jeito, pô. Você fez o juramento da medicina, agora você vai jurar juramento híbrido. Porque eu não vou ensinar o cara a ser um cabaço. Então é exatamente isso. Muito bom, Gabriel. E aí, o que nós criamos? Tanto a parte da ciência, como criar artigos, como desenvolver pesquisa, como buscar o diagnóstico, como utilizar para a sua anamnese, transcrever a anamnese. Eu olho no seu olho, cara, eu vejo suas pintas, eu vejo que você tem aqui sardas. E daqui a pouco você passa num médico, ele não olha para você, cara. Não olha. E põe bomba de um Plaude aqui, ouvindo, e faz a anamnese, porque você não precisa ficar olhando um computador. Olha pro cara, né? Isso é uma magia, cara. Antigamente, os médicos atendiam com papel e caneta. E atendia com papel, escrevia e olhava para você para falar. Então, eu escrevia. Eu tinha ainda um contato maior. Hoje, aquela tela aqui, ó... cara, não dá. Então, a IA veio para substituir esse tipo de coisa. Esse é um dos pilares. Qual que é o outro? O outro é expansão de legado. Agora, vamos utilizar a IA de uma maneira quase filosófica para desenvolver negócios, sim, para validar o seu espaço, para questionar as suas premissas. Eu faço neurocirurgia porque eu achei que eu ia ter muitos pacientes. Então vamos questionar isso, pô. Vamos utilizar IA. E como utilizar isso? Como fazer engenharia de prompt buscando validar ou desvalidar isso? É aí que nós tornamos esse cara híbrido. Na hora que o cara aprende a fazer engenharia de prompt, meu amigo. Cara, ele não pensa mais sozinho. Não pensa mais sozinho. E desculpa, assim, o cara é médico. Se ele quiser, ele aprende engenharia de prompt. Entendeu? Assim, a gente não tá falando exatamente. São coisas que você consegue aprender, entende? Agora, qual que é o poder do médico híbrido? Se ele quiser, ele consegue. Mas eu vou suprimir isso para o que ele realmente precisa aprender. Foco nele. Por quê? Esse cara não tem tempo. Cara. Exato, Tem que ser simples, focado. É o cara que ele pode tudo e não pode nada. É a gaiola de ouro.
Nossa, eu adorei essa analogia. Gaiola de ouro, muito bom. Então, é isso que nós ensinamos dentro do médico híbrido. O Thales entrou como meu parceiro nesse negócio e é muito legal porque a partir do momento que ele entrou, ele trouxe com ele toda a cultura do G4, né? E assim, o médico híbrido era uma coisa pré-Thales. É outra coisa pós-Thales, no sentido de business e desenvolvimento de negócio e da cultura do próprio médico híbrido. Tanto, até mesmo o posicionamento que nós assumimos recentemente é um posicionamento que corrobora o posicionamento do G4. Por quê? Porque essa é algo que eu tenho, né? É intrínseco, essa certa agressividade para fazer as coisas acontecerem. E Você é um isso daí... executor, né, irmão? Exato, cara. Então, gente é assim, a executor. gente não perde tempo. Exato. Não perde A tempo. gente é executor. Até pela sua história. Se você não fosse executor, você não estava aqui. Exatamente. Tem que ser. Você não teve opção. Não tem... Ou não... você executa ou... E sabe ponto. o que é legal, cara? Você poderia, por exemplo, me perguntar agora. É. Deixa eu beber essa água. Manda. Sabe, tem umas páginas de memes, assim? Lembrei agora. Você come, né? É, Cabe no meme. Pô, tem uma página de meme. Só que tem puta umas, assunto sério que os dois vão no meme. tem umas páginas de meme, assim, americana. E, cara... eu fiquei rouco, agora eu lembrei. Eu entrei nesses dias, tava assim, né? Scrollando, né? O Instagram. Me apareceu uma página de meme, cara, meme assim, americanaço. Aquela piada estilo americano. E adivinha quem era o cara do vídeo do meme? O Michel Temer. Numa página americana. Uma página americana. E aí, sabe quando ele ficou rouco? Sei. No vídeo? Daí tava escrito lá, quando você quando do nada você convoca o cara lá do Stranger Things. Sabe? Eu esqueci o nome dele. Tipo, você convoca a coisa lá do Stranger Things sem querer no meio de uma palestra. Quase fiz isso, quase virei um mundo invertido aqui. Ai, muito bom, Gabriel. Do nada virou as páginas de meme. Vou começar a te mandar uns memes no Instagram. Pode mandar. Que eu vejo o Instagram pra dar risada e ver notícia, né? Conhecer gente, meu. Muito bom, meu. Pô, a gente tava falando de ser executor, eu fui falar de meme e esqueci. Não, a gente tá falando do médico híbrido, você falou da entrada do Thales, que é antes e depois. Aí eu ia perguntar, já dá pra acessar? Como faz pra acessar? É link? Nós vamos fazer o lançamento. Ah, vai fazer o lançamento. Então entra no meu Instagram. Fica acompanhando no Instagram. @GabrielRonati, porque nós estamos... Na verdade, qual é o passo que nós estamos agora? Nós estamos validando com médicos que são, assim, fenômeno em A. Tá. Então eles estão testando o médico híbrido para Legal. ver, pra gente aprimorar o que precisa, o que não precisa, qual a dor desses caras. Pra focar no fazer um negócio bem feito. Ali. Exato. E tinha alguma coisa do G4 que eu ia falar. Ah, daqui a pouco a gente puxa aí, pô. Então, médico híbrido, especialista em IA. Então, hoje seu tempo tá focado nisso. Exato. Lembrei. Vai. O meu tempo tá focado nisso. Quando você falou isso, eu lembrei que... O seguinte, às vezes você poderia me perguntar, né? Porra, tudo isso, então por que você fez medicina? Não, pô. Então, qual a conexão entre ser necessariamente médico e empreender na saúde? Você não empreende na saúde? Eu empreendo na saúde. Pô, você não fez medicina. Então... Não aí, fiz medicina. Você não poderia me falar? Cara, você poderia estar na mesma posição. Sim. E eu vou te dizer que a medicina, quando nós falamos em ser executores e, cara, assim, nós vamos lá e fazemos. Exato. Na medicina, tem um plus nisso. Você vai lá e faz. E você não pode errar. Eu gosto do anestesista. Não pode errar. Não pode errar, não tem mais. O neurocirurgião não pode errar. Não pode errar também. Esse aí também não pode errar. Cara, a gente falou lá do Manzano, né? Que ele faz a cirurgia robótica. Cara, se ele erra, o cara nunca mais tem ereção na vida. Porque é uma fibra ali que você passa. É muito doido, né, cara? E a qualidade de vida do cara foi pro brejo. Então, é muito... Existe um desafio dentro da medicina. Eu agora tô na UTI pediátrica, lá do Hospital São Paulo. É muito louco, assim, como que não Você tem... tá na UTI pediátrica. Na UTI pediátrica. Tá. Não tem espaço para erro. Não tem espaço para erro. E como o estudo ali à beira-leito é o tempo todo. O médico está o tempo todo estudando o paciente. Todos os dias eu vou lá. E de um dia para o outro, eu tento entender tudo o que aconteceu com aquela paciente. Para poder tanto enxergar uma cronologia dos fatos, mas
é saber aonde eu posso intervir. Aonde a equipe pode entrar. Uma equipe multidisciplinar sensacional, todo mundo em cima ali para aquilo dar certo. Legal você falar de equipe multidisciplinar e falar da importância da equipe Exato. multidisciplinar. Parabéns, gostei. Não, Não, porque você não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Entendeu? Então, você tem ali o físio, a enfermeira, você tem... E dentro da medicina, hoje eu tive uma reunião sobre o paciente, cara, era neuro, era pediatra, era paliativista, todos reunidos para tentar resolver aquele caso. Legal. Então, dentro da medicina, você já tem os multiprofissionais, mas você também tem a multidisciplinaridade para resolver. Dentro de um negócio é a mesma coisa. É verdade. É a mesma É a coisa. mesma coisa, são várias... Eu preciso do pilar do marketing, eu preciso do pilar do financeiro, eu preciso da secretária. Poxa, a gente entrou aqui e não fomos bem atendidos pela secretária. Pô. Isso não faz a diferença? Total. E a gente não tá falando de um outro lugar que, cara, não funciona assim. Você deu a referência, né, que não foi boa. Exato. Então, o quão tudo isso tem que estar alinhado. Interessante. E isso a gente aprende na medicina também. Então, assim, dentro da medicina, é importantíssimo você ter essa equipe alinhada. É importantíssimo você evitar ao máximo o erro. E é importantíssimo você executar. Isso eu aprendi dentro da medicina. E mais do que isso, eu aprendi a entender a dor do médico. Vivendo na pele o que é ser médico. O que é ser médico? Por exemplo, o futuro, né, a Deus pertence. A gente não sabe exatamente para onde nós vamos. Tem algumas ideias aí, né? Pois nós pincelamos, miramos num único alvo, mas nunca é uma linha reta. Sim. Pode ser que em algum momento entre para a diretoria de um hospital ou para a diretoria de uma companhia médica. Como que eu vou ouvir o médico e a dor dele? O cara vai virar para mim e vai falar, eu não tenho medicamento tal. Se eu nunca sofri a falta do medicamento na assistência. Então, tudo isso te torna, assim, um tanque de guerra, cara. Um tanque de guerra para empreender e fazer direito com propósito, mirando no impacto quantitativo. E qualitativo. Para que aquele que faz da maneira qualitativa arrebente naquilo que ele faz. Interessantíssimo, interessantíssimo. Isso. Nos hospitais, né? No hospital que você está, como é que está a IA lá dentro? Como é que está, fora a implementação, as pessoas, né? A equipe, como é que você vê isso? Porque você é aquilo, Olha, né? A gente é meio early adopter. A gente pega um negócio e vai dizendo, mas ainda está chegando, eu vejo que ainda está chegando na galera, né? Claro. O que nós temos hoje, né? Vou falar especificamente dos hospitais que eu trabalho. Tá. No hospital público, o uso da IA está num nível de estruturar sistemas para alimentar dados. Tá. O negócio é o seguinte, uma coisa que todo médico que estiver assistindo isso daqui, ou quem não é médico, empreende com IA, ou o que for, cara, não existe IA no seu negócio sem dados. Não existe. Não existe. Isso daí a não ser que você esteja fazendo uma pesquisa com outros negócios, buscando dados dos outros para inserir no seu negócio. Um ótimo insight que você está falando. Então, assim... Porque as pessoas acham que a IA faz tudo, mas calma aí. Acham. Inclusive, tem um case muito legal aqui, que é o seguinte. Hospital San Camilo, em Pernambuco. Tá. Cara, o que é esse hospital? Esse hospital foi desenvolvido pelo Breno. Pelo Breno, irmão dele, né, o Thiago. E o hospital, ele tem uma missão. Qual que é a missão? Facilitar cirurgias eletivas no sertão nordestino. Uma baita de uma missão. Por quê? Cirurgias eletivas, o que significa isso? Essas cirurgias, elas são particulares. Essas cirurgias, elas não são urgência. Ou seja, o plano, muitas das vezes, pode não cobrir. No sertão nordestino. No local onde o poder aquisitivo não é lá aquelas coisas. Isso é uma missão de verdade, cara. É uma missão de verdade. Só que não é uma ONG. É um hospital. Tem que gerar lucro. Tem que girar. O Breno me procurou no ano passado, falando, Gabriel, eu quero implementar IA no hospital. Tá. Um cara assim, disruptivo. Médico, cardiologista. O cara pensa além. Eu quero implementar IA e eu preciso da sua ajuda. Primeira coisa que eu falei, eu não consigo entender um negócio, desenvolver um negócio, sem antes conhecer o negócio. Então eu vou aí para Arco Verde, no interior de Pernambuco,
e vou passar um dia inteiro no hospital entendendo todo o fluxo do hospital. Fomos lá. Todos os pontos, o que estava sendo desenvolvido, o que estava sendo desenhado. É um hospital super novo. Quando eu fui, acho que não tinha uns 8 meses de hospital. Tá. Agora já tem 1 ano. Olhei, analisamos, falei, cara, não é o momento para implementar IA. Não é a hora. A gente precisa estruturar os fluxos. Dos fluxos, Aí... nós precisamos estruturar os dados. E dos dados, se necessário, nós implementamos IA. são etapas. Ah, mas você não é o cara do médico híbrido, você não põe IA em tudo. Cara, IA para a rotina de um médico é uma coisa. IA para uma instituição é outra. É só você olhar no Redditor. O quanto de IA a Redditor utilizava para se tornar Redditor? Nada. Exato. Tinha banco de dados, tem prontuário eletrônico igual a qualquer outro hospital. Qual que era a magia? A filosofia de serviço. Um serviço... o DOR, o que é o DOR? O DOR era um hotel que ele comprou lá no Rio de Janeiro e tornou a rede um hospital. Um dos maiores do Brasil. E por que continua com o nome DOR? Porque continua com o nível de tratamento do paciente, nível de hotel. Nível de hotel, isso aí. Isso é o que faz um negócio dar certo. 80% do negócio é negócio. Sim. 80% do seu negócio é o seu negócio. Se você não conhece o seu negócio, você não tem que ir para os 10% que é tecnologia e nem para os 10% de perfumaria. Senão você vai ter ou uma clínica muito bonita que ninguém entra, ou uma clínica que parece um MIT e ninguém sabe que ela existe. Entendeu? Eu falo isso há anos. Cara. Porque o que eu pego de médico, cara, minha clínica é linda, mano. É Dá linda, mas resultado. quais são os KPIs? Não sei. Quanto que você converte? O que é conversão? Como que eu calculo? O que é lead? Então, assim, desculpa, tem que estruturar. Sim, é negócio. Uma Tem que coisa, são estruturar. coisas completamente... Você disse, pô, é um hospital, não é uma ONG. Não é uma ONG. É um hospital. É um hospital. Ponto. O business dele é saúde. Mas ele... saúde. É isso. Tem uma filosofia linda por trás? Tem. Vai ter que parar em pé, né, meu amigo? Mas o que adianta? Toda a filosofia do negócio eu quebro esse hospital amanhã. Cadê a cirurgia no sertão nordestino? Cadê o grande sonho, né? Exato. Não aconteceu. E aí, cadê a cirurgia? Não tem. Entendeu? E tá performando muito bem. Legal. Com uma gestão. Gestão assim, faca na caveira. O Breno não para. Breno, para e descansa, cara. Juro, não para. A gente coloca, dá pra colocar aqui nos links? Tem link? Tem Instagram? Tem essas Tem, coisas? tem. O Hospital San Camilo e o Instagram do Breno a gente A também gente deixa põe aqui. aqui também. Show. Top. Show. Então, quanto a IA, esse é um case de um hospital particular que eu disse, não põe IA. Interessante. E agora nós temos um outro case de um hospital público em que nós estamos desenvolvendo alguns pilares lá, inclusive pilares, eu estava em contato ontem, né, com um baita de um médico também, o Orlando. Orlando, ele está tomando a posição de toda a parte de telemedicina e que precisa muito de dados e estruturar isso dentro do hospital. E agora está sendo desenvolvido num hospital público dados e alimentando essa rede para que nós possamos tomar decisões como, agora nós levamos esse mercado para o privado, vamos agora para outros setores, ou melhor, qual dos departamentos está performando melhor? Então, nós estamos alimentando dados. Então, em que momento estamos da IA? Estamos no momento de não implementar IA. Em nenhum desses dois cases, por exemplo. São etapas. Exato. Agora, por exemplo, um hospital que já alimenta os seus dados, já tem um prontuário muito estruturado, em que com um botão eu consigo entender quantas leads entraram, quantas cirurgias foram feitas. Esse é o momento. É o momento, talvez, de eu diminuir as secretárias, entrar agora com uma resposta automática ali. Gente, eu não sou muito fã da secretária de IA, tá? Já não vejo funcionando em muitos lugares. Não sei nem sobre a sua opinião, Stefano. Não, então, o atendimento digital, né? Eu percebo, eu penso assim, você tá com alguma questão de saúde, você não quer falar com um robô, né? Você quer falar com um ser humano. Sim. Então, assim, você tem algumas coisas que dá para automatizar, melhora, mas no final sempre tem um ser humano ali. Sim. Aí eu ainda não vi nenhum case, pelo menos fazendo tudo, assim. Sim. A não ser vendas de pequeno valor, claro, já vi fazendo e já faz, inclusive, mas coisas complexas, não. Então, assim, custa menos treinar uma secretária e torná-la
com habilidades que trabalham com todas as técnicas de vendas que nós temos hoje, que funcionam dentro da medicina, e entende muito do que aquele médico faz, do que eu colocar uma IA que uma simples alucinação ou uma resposta errada, uma lead que ela chama a pessoa pelo nome errado, aquilo mata o cliente. Sim. Aquilo tira o cliente. Então, hoje, qual a questão? Voltamos ao ponto de a medicina não permite erros. E os erros, eles estão nas coisas mais simples. Quando eu falo que a medicina não permite erros, eu também estou falando de uma secretária que erra o nome do paciente. Desculpa, eu não vou no médico que a pessoa começa a errar o meu nome. Fala, cara, tá errando meu nome? Será que então a médica sabe do meu caso direito? Como que está estruturado ali a Você minha... já olha como... Falo, Eu também. Ela vai errar minha anamnese, pô. Também já olho como um negócio. Daqui a pouco eu preciso fazer uma cirurgia no braço esquerdo, vai fazendo Vai direito. ser no dia... Então, entendeu? É esse o nível. Eu percebo as mesmas coisas. Eu vou nos Eu médicos. fiz uma cirurgia nesse braço, cara. Eu lembro que na hora que eu tava pagando lá, eu já virava pro anestesista. Meu, você marcou meu braço. Você acertou o braço. Você marcou o esquerdo, pô. Eu vou a médico, então eu fico analisando o business. É exatamente isso. Pô, se o cara não arrumou nem aqui, meu, coitado, né? Então, tem que prestar atenção em todo o e fluxo. E aí, qual é o problema? O médico, ele aprendeu a aceitar que todos os erros que acontecem dentro da assistência cai sobre ele a responsabilidade. Isso acontece em qualquer hospital. Tá. Isso tá na mídia. Aconteceu um problema ali, vai cair na responsabilidade do médico. Tá. E nós, por cultura, fazemos isso, por exemplo, num consultório. Você não olha e fala, essa secretária é fogo. Cara... Médico, né? A culpa é sempre do médico. Você né? fala, esse médico não contratou direito, pô. A culpa é sempre do médico. Então, por esse motivo, é uma responsabilidade maior que precisa ser trabalhada. Educacional. Então, tipo, quando você pega a IA, eu vejo muito como a gente está numa etapa agora de educação. Assim, cultura. Sabe, mudar um pouco a forma de pensar, né? IA first, né? Pô, médico híbrido é uma filosofia. Médico híbrido, né? Outro dia, enfim, faço muita reunião, falo muito sobre tema IA, implementação, que é o que a gente faz. A gente implementa projeto e tecnologia. E aí a gente tem esses problemas. Pô, achar que IA faz qualquer coisa. Sim. Não faz qualquer coisa. Você precisa entender muito bem o contexto, entender se vale a pena implementar, se não vale. E é como qualquer outro software, assim, quem vai utilizar aquilo, tá pronto para utilizar aquilo, entende como extrair o melhor da IA? Não adianta nada, pago lá os planos Gemini, dou para o cara. E aí? É exatamente o que eu sempre falo. Eu até sou um pouco grosseiro nisso, né? A IA, ela maximiza tudo, inclusive a burrice de quem usa. Se você é burro 200%, tenha certeza que você vai bater os 1.200% de burrice com a IA. Entendeu? Porque a IA vai concordar com tudo que você 60 vezes fala. pior. E o melhor, assim, eu acho incrível, cara, porque a IA, se fizer uma pergunta muito idiota pra IA, só não pergunta quantas letras Z tem a palavra elefante, porque ela vai errar e você vai perceber. Isso é por conta dos tokens. Essa é nova, hein? Essa é nova. Essa pergunta, você pega ela? Eu tenho umas que eu uso pra pegar também. Tem várias. Qualquer letra que tenha mais de 3 letras iguais numa palavra, ela vai errar. Mas isso é por conta de como ela pensa as palavras com os tokens. Mas, assim, a pergunta mais absurda, ela vai te devolver algo ridículo, só que muito bem escrito. Que vai te convencer que aquilo é verdade. Cara. Sabe o que significa isso? Médico mal formado vai fazer burrada achando que fez certo. E aí a gente bate até no ponto agora do Enamed, né? A prova... Nossa, ótimo, porque eu ia puxar essa pergunta pra você. Pode perguntar. Então. Não, já que você já puxou, eu ia falar, o que você acha disso? Né, cara, então, o Enamed. Eu até recentemente fiz algumas ponderações, né, sobre... Que é o seguinte, você tem muitas faculdades de medicina no país. Tá. Sabe quantas? Cara, agora a gente deve estar batendo aí mais de 400 faculdades médicas no país. Faculdade. Hein? E virou um case, né? Um case de sucesso ter uma universidade médica. Grandes holdings, assim, extremamente poderosas. Estão investindo nisso. Estão com, assim, um poder absoluto para desenvolver isso. Entrando com o FIES, porque o FIES torna uma faculdade um banco, né? Sim. Porque você ali pega aquele valor vindo do governo federal, quem paga depois é o aluno para o governo, e aquele dinheiro fica ali retido. Então, assim, qual que é o ponto?
A grande coisa que ninguém tá falando, ninguém fala, é que todo mundo quer questionar. Ai, tá bom, e as faculdades? O que vai fazer? Vamos caçar então o CRM desses alunos? Primeiro, não vai dar certo. Ninguém não pode ter a penalidade que for. Não vai funcionar. Esses caras vão entrar no mercado, porque eles já entram há muito tempo mal formados. Já. Qual que é o problema? Exigirá algumas muletas. Ou seja, muletas de apoio do ensino que eles não tiveram. Tá. Quais são essas muletas? Inteligência artificial. Ele vai pra isso aí, não tem jeito. E aí, o problema não está em utilizar a inteligência artificial. O problema está em utilizar não entendendo nada de medicina. A gente tem um problema de internato médico. O que é o internato? São os últimos 2 anos da faculdade médica. Tem internato que os alunos não têm contato com um hospital escola, não tem ali contato com o paciente. Como que eu vou ensinar o cara a se comunicar e fazer uma anamnese direito? Como que eu vou ensinar a semiologia se ele não tem contato com o paciente? Então, o grande problema disso é o que fazer com esse bando de médico que está entrando no mercado. Porque os números são muito absurdos. Assim, a gente tem o dobro de faculdades médicas dos Estados Unidos, com quase metade da população. A conta não vai fechar. Eu vejo 10 anos para frente que não fecha. Vai sobrar muito médico aí. Vai sobrar médico. E ainda mais com a inteligência artificial vindo, melhorando o processo, eficiência. Sim, sim. Eu não vejo... Então, o Enamed, ele escancarou um negócio que já estava meio óbvio. Basta você entrar numa UPA. Na UBS. E ser atendido. E aí, daqui a pouco, eu atendo muitos pacientes assim, existem organizações de atendimento primário, né, como UPAs e UBS, são fantásticas. Por quê? Porque tem um hospital escola ao lado, tem aluno que está ali atendendo, tem um pessoal muito bom. É o processo. Mas você vai em lugares mais distantes, poxa, eu recebo ali pacientes dentro da pediatria, que foi onde eu estava rodando recentemente, com os erros que são esdrúxulos. Erro médico esdrúxulo. Assim, erros conceituais da medicina. E assim, isso é uma coisa desesperadora. Então, o Enamed é isso, é escancarar... O que todo mundo já imaginava. O que todo médico já sabia. Já sabia. Porque é muita gente entrando no mercado. E além de escancarar isso, escancara o mercado. Como se diferenciar dentro da medicina, então? Entendeu? Com os meus olhos, eu acho isso ótimo. Porque você tem muita gente descapacitada, logo quem se capacitar e tiver melhor vai conseguir ganhar muito mais mercado. Mas isso é o Brasil, né? O Brasil entendeu? é um lugar... O Brasil é um negócio de oportunidade. Exatamente. Cara. É um mar de pessoas descapacitadas para que aqueles poucos que fizeram o mínimo brilhem. É o Brasil. Então, assim, além de fazer o mínimo você acaba brilhando, tem também o que é fazer o além da medicina, né? Então, assim, fazer além da medicina, será que é só fazer uma residência? Ou será que é você fazer um fellow depois? O que vai te diferenciar? A ideia assim, do médico híbrido, eu acho bem... Eu acho que diferencia muita gente. Muito. Na verdade... Pô, o médico que sabe usar IA pro negócio, pra ele, o cara vira um super-homem, meu amigo. Sem dúvidas. Pô. E não sou eu que estou falando. Espaço para o Jorge Paulo Lemann de novo. Ano passado, perguntaram, né, no encontro que nós tivemos sobre o que ele acredita que seja o grande mercado para alguém que queira se formar agora. Assim, qual faculdade fazer? O que fazer, né? O que fazer. Tem uma outra que ele falou para não fazer, mas esse caso não... eu falo, tem Falei também. Não, melhor não. Tem muitos que... É só você pensar um pouquinho, você fala ali... Aquelas que estão morrendo hoje, não faz sentido. Não faz sentido. Tem muita faculdade, cara... não faz sentido, não faz entendeu? Sentido, você pensar um pouco, então exato, não faça. Exato. Né? Então, assim, na verdade ele trouxe uma ideia abrangente do que não fazer, que seria aquilo que a máquina está substituindo. Aquilo que a máquina substitui, cara. Aquilo que precisa de muitos gráficos, muitos desenhos, cara, assim, a máquina vai substituir, é inevitável. Vai. Mas o que fazer? Isso me interessa. Não importa o que for, desde que você faça com que a tecnologia esteja inclusa. E a first. É isso. Eu falei isso pro meu primo de 14 anos. Desde que a tecnologia esteja inclusa. Esteja inclusa, exato. E aí dentro da medicina, cara... Sim, médico híbrido. Inclui a tecnologia no seu dia a dia. Lógico. Porque, obviamente, você não vai ter tempo para estudar robótica, você não vai ter tempo para estudar linguagem de programação. Sim.
Então, assim, vai estudar Python agora? Não. Até porque agora... Exato, cara. Também nem vai precisar. Eu estudei. Olha só que doido. Você tem o desenvolvedor, pensa. Até pro desenvolvedor, gente. Não precisa, cara. Não precisa. Hoje você tem um monte de ferramenta já que faz o negócio. Eu fui para os Estados Unidos em 2023, a primeira vez que eu fui a Harvard, né? Depois eu fui em 2024 de novo. Mas 2023, sabe qual era a moda lá em Boston? 23. No code. Nossa, já tava lá já. No code. Então já era assim, vibe coding já, né? Cara, para de codar. É basicamente isso. Você não precisa de um desenvolvedor dentro do seu negócio, porque codar a máquina coda. Exato. E então, né, não vai estudar Python, mas vai entender a linguagem da máquina. Você não entendeu a linguagem da semiologia, não entendeu o que é auscultar um pulmão com um estetoscópio, sibilo, estretor crepitante, tudo isso. Então, agora vai entender como falar com a máquina. O que é contexto? O que é task? Qual que é a tarefa que a CIA tem que lógica fazer? de programação, engenharia de software. Vai entender isso, vai entender como ela pensa. E a partir desse momento que entende como ela pensa, consegue pedir tudo e convocar o especialista que for. Que você quiser. Exatamente. Eu que tenho vários IA lá. Você também é desses caras que tem o Steve Jobs? Eu tenho tudo aqui. Eu converso com esse negócio de tudo. Eu tenho... Isso aqui é real, tá? Eu faço exames recentes, eu faço exames frequentes. Aí o último que eu fiz, eu peguei, mandei pro meu médico IA, que eu pedi o prompt gigantesco, eu quero o melhor médico, enfim, pedi com todas as bases científicas disponíveis. Aí ele me deu um relatório, e esse relatório eu mandei pro médico meu. Eu falei, quantos por cento ele acertou? O cara, 98%. 98%. Pois é. Entendeu? Certeza que ele mentiu os 2%. Tenho certeza. Você acha que ele acertou tudo? Tenho certeza que ele acertou tudo. Então, assim, se eu que sou, né, pô, eu consigo usar tal, isso vai chegar na população. Claro que é uma vai. questão de anos. Pô, já tem aí a parte health do ChatGPT, já tem a parte health do Gemini. Isso assim, não é nem anos, já aconteceu. Basta abrir o celular e falar. Exato. Então, eu tenho uma notícia que eu gravo, enfim, de umas coisas que a gente faz é gravar notícias sobre sobre tal, que eu falo isso, assim, cara, tá todo o planeta apontando pra isso. Ah, mas eu não quero fazer isso. Tá bom, daqui 5 anos você vai ver o que vai acontecer, cara. Exato. Porque agora é o momento. Exato. Ainda tá no começo, é igual a produção de conteúdo. Ah, muita gente faz, mas tá no começo, acredita. Tá no começo ainda. Entendeu? Tá no começo, e tá muito no comecinho, cara, muito no comecinho. Tipo, a gente tá falando de 3 anos de GPT, você não vai pra 4 anos. Entende? Então, assim, tem muita coisa pra acontecer. E o pilar que eu vou bater sempre é o que você tá falando, assim, o como utilizar. Você acabou de falar pro médico, mas você não aprendeu um monte de coisa que é complexa? Aprende mais uma, que nem é tão complexa assim. Exatamente. Se você estudar, não é tão complexo, sabe? É forma de pensar, forma de falar com a máquina. E outra coisa que eu acho muito legal é que dos aprendizados que nós temos, a curva de aprendizado, assim, ela é muito árdua na medicina, sabe? Exato. 1 milhão de vezes auscultando para você fazer uma ausculta boa depois. 1 milhão de vezes fazendo anamnese para você fazer uma anamnese do seu jeito depois. Cara, você vai, assim, a curva de aprendizado é o primeiro prompt que você fizer direito, você vai falar, meu Deus. Entendeu? Exatamente. E depois vai virar corriqueiro, você vai fazer isso todo dia. Outro dia, uma pessoa que eu conheço chegou pra mim e falou, Stephanie, eu fiz um site. A pessoa assim... ela não acreditou que ela teve aquela capacidade. Sim. Eu falei, cara, sim, você consegue fazer o que você quiser. Basta você perguntar estudando e ela vai te dar o que você quer, cara. Basta você saber perguntar. Exatamente. E hoje o grande poder é como perguntar. Como perguntar. Quem sabe perguntar, ganha. Pois é. Acho que até nós mudamos, né, um pouco o paradigma, assim, né? Como? Antigamente, o que nós tínhamos, assim, no mundo acadêmico não importa a pergunta que você fizer, importa que você faça. Você não precisa estruturar muito bem sua pergunta dentro do mundo acadêmico. Só exponha a sua pergunta para que você obtenha alguma resposta e vá aprimorando as suas perguntas. Ou seja, não retenha a sua dúvida. Então, por exemplo, aqui Por exemplo, você poderia virar para mim e falar, cara, vou fazer uma pergunta para você da medicina, mas assim, eu sou muito leigo, não sou médico, é uma pergunta muito específica de um exame tal. Então, licença, vou te fazer essa pergunta. No mundo acadêmico, a Ivy League, nível régua alta, cara, nem me justifica, faz a sua pergunta vamos lá. Deixa fluir. Exato, a mudança de paradigma agora como fazer a pergunta perfeita. Como fazer a pergunta perfeita? Pô, vi hoje uma notícia que eu já tentei fazer. Aí eu vi a notícia que eles lá no Vale do Silício estão criando uma IA para retroalimentar a IA e, tipo, fazer um PDCA entre elas aqui.
E se você parar pra pensar, dá pra fazer isso com o próprio prompt, Com o né? próprio prompt. Com o próprio prompt. Você É, pede... se você invocar determinado tipo de pensamento ali, utilizar determinada técnica de pensamento, você invoca o looping. Um looping, onde ela melhora, onde ela aplica um PDCA nela mesma e vai ficando cada vez melhor. Assim, pô, isso é maravilhoso, cara. Você vai... Cara, tem uma notícia agora, inclusive Conta. quem me contou essa daí foi um sócio sensacional que eu tenho também, o Marcelo, um ortopedista. A gente tá criando uma plataforma que conecta cirurgias que estão acontecendo com pessoas, médicos, obviamente, interessadas em assistir a cirurgia, aprender a cirurgia. Scrub AI. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, é o Uber, o iFood da medicina. Muito bom, muito bom. Calma aí, a cirurgia está acontecendo, ou seja, a pessoa vai conseguir ver... Cara, vai acontecer a cirurgia de qualquer forma, imagina. Tá. Eu acabei de te trazer aqui 2 nomes que são grandes médicos, Feres e Manzano. Tá. Manzano é o nome da robótica. Feres é o nome de uma formação arteriovenosa. Cara, uma cirurgia do Feres tem pelo menos 15 neurocirurgiões assistindo. Nossa. Olhando pra aprender. Aí Cara, você vai documentar o Manzano isso. tem um monte de médico que tá louco pra entender como usa aquele robô. Tá. Qual que é a questão? A cirurgia vai acontecer dia 15 de fevereiro. Tá. Sobe na minha plataforma. Nossa, A gente que contacta incrível. os urologistas e fala o seguinte: essa cirurgia vai acontecer, tá interessado? X. Monetiza a cirurgia que já ia acontecer de qualquer forma e ainda ensina o cara a operar direito. Puta negócio esse aí, meu, porque isso internacionaliza, né? A ideia, né? Já é. Fellow. O nome disso é Fellow. Fellow nos Estados Unidos, Fellow aqui. E assim, internacionaliza, cara, o que tem de latino-americano que vem assistir essa cirurgia. O do Feres, dos 15, 12 é Bolívia, Chile, Equador. Nossa, muito bom. Então grande Marcelo Teixeira. É um problema de educação. Ó. Você tá pegando a tecnologia pra resolver um problema real, cara. Um problema real. Um problema real. Um problema real. Você tá escalando, pô, esses caras, ao invés de 15 assistir, Exatamente. quem quiser assiste. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E colocar essas instituições e Muito tudo legal, mais. muito legal. Tá vendo, gente? Você deu um exemplo agora de como resolver problema. Exatamente. Sabe, é importante você pensar assim, porque eu recebo muita gente falando de IA. Cara, qual que é o problema? O que você quer resolver? Entendeu? Porque IA por IA não faz nada, entendeu? Eu vou ir além. Vamos buscar o Steve Jobs aqui falando. Vai. O cliente não sabe o que ele busca até o momento em que você mostra para ele. Detalhe. Esse é um problema que eu estou solucionando? É. Os médicos sabiam que esse problema existia? Não sabia. Mas na hora que você mostra pra ele, Mas eu sabia. Olha só, verdade, faz sentido, eu pagaria por isso. Exatamente. Eu e o Marcelo sabíamos. Então, não é criar um problema, mas é encontrar um que exista e criar uma possível solução para ele. É isso, empreender Exatamente. E o Marcelo, a gente tá fazendo uma reunião, né, sobre a plataforma, e ele virou para mim e falou, cara, você viu que agora a IA tá aprendendo com a IA? Eu falei, como assim? Daí ele mostrou a notícia. Basicamente, o ChatGPT tá utilizando resultados criados e inventados por outras IAs. Cara, é maluquice disso. Parece o filme do Exterminador do Futuro, esse negócio. Sim, não, é a Skynet. É Skynet. Exatamente. Você tá falando Skynet, entendeu? É loucura. Cara, é muito doido. E agora tem aquela rede social que é IA falando com IA. Essa aí eu achei bizarra. E só pode entrar a gente. Como assim? Não pode entrar humano na rede social? Olha isso, cara. É muito É Skynet. louco. É muito então, doido. E aí você tá ouvindo isso aqui, você vai pensar em fazer que faculdade? Louco, né? Então, assim, Louco, você né? tem que ir pra esse caminho. Porque Exato. quando você pega o futuro, cara, eu acho que é aquilo, né? Eu acho que vão ser criadas muitas novas profissões. Mas muitas vão deixar de existir, cara. Vão deixar. Entendi. E aí a gente sai, né, da predição, né, da IA preditiva, em que nós utilizamos dos dados que existem para inferir futuro e presente. Sim. Para a prescrição. Que é basicamente eu colocar 2 IAs discutindo para achar a cura do câncer. E elas não vão parar de discutir até elas validarem tudo que existe até achar. É outro nível. Porque às vezes a gente pensa, a IA conversando, olha só, ela falando bu, olha que legal, bu. Nossa, que medo. Cara, não é isso. Você tá colocando 2 IAs para discutirem e resolver problemas reais, cara, que a humanidade tá tentando resolver. Meu, é muito louco. Muito pensando louco. Em nível de... assim, é exponencial, né? Exato. Assim, imagina como vai ser os próximos 50 anos.
50, eu não sei como vai ser daqui 5, cara. Então, mas assim, é muito doido, né? Cara. Porque assim, a gente tá num nível de tecnologia que, cara, tipo, 5 anos pra frente, não, dá pra mudar o planeta todo. Exatamente. Dependendo do que acontecer aí, você muda o planeta todo. né? Exatamente. Vai criar um outro problema que são os data centers. Aonde que vai enfiar esses negócios aí? Aí, né, Brasil, né? Aí tá um outro... Você acha que vem tudo pra cá? Cara, eu acho que tem uma baita de uma oportunidade de empreender aqui. De data center, né? Puta, Eu também mas, acho. Primeiro, a gente tem os metais raros lá. Sim, e que tá tudo precisa, aqui. Tá tudo aqui, cara. Tudo aqui. Então, assim, precisa de uma presidência boa, né? Pra conseguir tornar isso possível. Entendeu? É uma boa oportunidade, né? Que Precisa de um bom empreendedor. É que é uma brincadeira grande essa aí, meu amigo. Pô, pegar cara. pra criar... Imagina, você pegar o... Vixe, você trazer muito data center pra cá, pra alimentar... Porque a IA, né? Só pra você entender o que a gente tá falando, ela gera um problema de energia, né? Água, terra. Tudo. Ela gera vários problemas ali que são oriundos dela. É aquilo lá. Pô, na faculdade eu ouvia que a tecnologia veio pra resolver problemas que antes não existiam. Né? A IA é a mesma coisa. Esse cara aqui, ele tá usando a IA pra resolver negócios. Você fica fazendo foto, modelo estúdio Ghibli e acabando com uma tonelada de água com uma foto. Usa o negócio sério, isso vai perder tempo, direito o negócio, pô. Vira um médico híbrido, meu amigo. Vira um médico híbrido, faz dinheiro, cara. O meme é ótimo, né? O brasileiro usando a IA, né? Cria o Lula lutando com o Bolsonaro. Tipo, mano, que uso mais inútil do negócio. Eu vi a mesma coisa, era o Lula e o Bolsonaro tocando cavaquinho num... Mano, tipo assim, você dá IA na mão do brasileiro? Deveria ter um crivo assim, tipo, você tá motivo idiota ou motivo sério? Se eu criar uma LLM, eu vou fazer isso. Muito bom. Pra que você quer usar esse negócio? Não, igual o ChatGPT, às vezes, ele trava uns negócios assim que eu fico muito irritado, que é, por exemplo, diagnóstico, né? Às vezes você quer inferir um determinado diagnóstico, daí do nada ele... Não posso usar para esse fim médico, tal. Eu falo, pelo amor de Deus, o negócio é sério, sabe? Aí você manda uma foto ali, ele faz tranquilamente, né? Deveria aparecer ali, não posso fazer por motivo tosco que você tá escolhendo. Você tá gastando um monte de energia, pra não usar pra nada. Exato, sensacional. Pra gente ir fechando, que você tá... Você tá morando em São Paulo? Tô morando em São Paulo. Tá morando em São Paulo, focado aqui... Isso, né? Eu tô no meu 6º ano do internato. Que você não terminou ainda, né? É o último ano da faculdade. Existem muitos projetos, né, que eles estão, tanto da parte do médico híbrido, quanto dessa parte de desenvolvimento de clínicas e hospitais. A gente tem desenhado muita coisa. Legal. Empreendendo em muita coisa legal. Bacana. A plataforma, né, a Scrub AI, que logo mais lançando no mercado. Projetos mais tailor-made você tá fazendo? Ou tá com algum SaaS, tá desenvolvendo alguma coisa aqui? Não, na verdade, esses projetos com IA, o que eles são, né? Médico híbrido é um infoproduto. E esse infoproduto, ele vai se tornar um ecossistema. Tá. Já nasce com a ideia. Exato. É isso. Dentro tem desse, que ser, né, meu dentro amigo? desse ecossistema... Você vai ter que ser um evangelizador da galera. Exatamente. A gente é isso. Exatamente. Precisa ser. Exatamente. Dentro desse ecossistema, haverá parceiros que serão solucionadores de problemas qualitativos. Ah lá. Entendeu? Ele me convidou, acabou de me convidar. É que você não pegou, mas eu peguei aqui. Entendi. Então, assim, a depender da solução, tá dentro. Tá dentro, né? Entendeu? Tá. Então, esse é o ecossistema do médico híbrido e eu tô 100% focado nisso focado no ecossistema. Tá. Vai sair, pô. Você é brabo. Exato. Né? E ter o Thales como sócio, cara, o cara é uma máquina. Eu olho e falo, meu Deus, eu preciso produzir. Acelera, né, cara, velho? A melhor motivação que a gente tem, cara, é alguém que o cara não precisaria, mas tá lá. Você viu aquele vídeo que viralizou do Benchimol? Eu vou contar um negócio. Conta. Daí você fala do Benchimol, que também é um cara que eu conheço. E eu falei de um vídeo específico, o cara 2 de janeiro... Você viu esse vídeo? Não. Deu uma viralizada nesse vídeo aqui em São Paulo. Que era 2 de janeiro, ele tava entrando no escritório da XP, um cara pegou ele filmando, pegou ele entrando, chegou nele, ele falou, o adulto faz o que tem que ser feito, criança que faz o que quer. Eu vi. 2 de janeiro, o Benchimol. Cara, o Thales é a mesma coisa. Entendeu? Assim, esse cara não precisaria estar lá, meu. Mas ele tá lá, entendeu? Falar sobre não precisaria, né? Cara, teve uma conversa muito legal, assim, que eu tive com o Thales quando a gente tava falando do médico híbrido e antes, assim, né, da sociedade e tal, né? O Thales, ele fala um negócio que eu acredito muito, que é o seguinte.
venda muito bem feita que você faz é pro seu sócio. É lógico, venda. é a primeira. Se você não vende pro cara, Cara, você não vende pro cara... esquece, esquece. Se você não convence o sócio, você não consegue convencer ninguém, meu amigo. Exato. Eu e acredito aí piamente nisso aí. ele olhando assim, né, o projeto, ele falou, ó, é assim e tal, né? Daí eu fiz umas perguntas pra ele. Falei, cara, tá, mas e aí, percentuais, sabe? Calma, cara. Eu não vou ficar rico com isso. Tipo, já tá tudo certo. Tô acreditando no projeto, vamos que vamos. E aí é assim, né? Você pegar um cara que acredita no projeto, um cara que é uma máquina igual ele, isso é um principal motivador, assim, sabe? Porque você ter um sócio que você... Acho que essa é uma das coisas mais maravilhosas que tem na sociedade, que é quando você se inspira no cara. Sabe? Se inspira. Você olha, fala, tá. Sabe? Tô com o mesmo gás. É entendeu? isso. Vamos, né? Então meu? isso é fantástico, é fantástico. Tem um sócio meu que fala, pô, a gente divide as trincheiras juntos. Exato, é isso, exatamente cara. isso. É uma vida, né? Exatamente. A gente tá aqui, eu não tô em outro lugar. Exatamente. E pra mim faz sentido estar aqui. Tipo, Exatamente. multiplica. Exatamente. Sabe? Então, pra gente finalizar, você tá focado nesse do médico híbrido, morando em São Paulo. Você fala alguma coisa que a gente acabou mudando o assunto? Lembra? Você ia puxar aqui, a gente falou um negócio, Acho que era isso do Thales. Do Thales, né? Era do Thales. Tranquilo. Né? Então, pra gente, pro encerramento, pra seguir você nas redes sociais, tá em todas? Como é que tá? Gabriel Ronati em todas. Gabriel Ronati. Como escreve Ronati? R-O-N-A-T-T-Y. TTY. Ronati é o quê? Cara, é coisa do meu pai. Mas é tipo... Não, ele tem uma origem lá que ele encontrou ali meio italiana. Meio e italiano. Aí, só que assim, cara, italiano com Y. Já viu italiano com Y? Tá mais pra um soviético, leste europeu do que Itália. Mas Muito bom, muito bom. Então, Gabriel, né, te acompanha, mas, pô, aqui é uma conversa de alto nível, assim, que faz você pensar, refletir, aprender. Então, você que é médico, segue esse cara aqui. Ele é muito bom em tudo que ele fala. Eu acompanho seus conteúdos, né? E o médico híbrido ainda não está disponível. O infoproduto não. Ainda mas não. A cultura do médico híbrido, entender... Que não consigo obter sua localização atual. Isso é IA. Isso aí, ó, tá vendo? Atrapalhando a gravação do negócio. Cultura do médico híbrido. Entender sobre IA. Empreender direito na medicina. Não empreender batendo meta de checklist de influencer. É empreender com quem sabe de negócio. Entra no Instagram que tá bombando de informação ali. Se eu fosse você, ia lá e printava os posts e mandava pro ChatGPT ou pro Gemini e falava, me ajuda a empreender meu negócio baseado no que está escrito aqui. Faça isso e vamos empreender junto. Sensacional. Pra gente finalizar, qual o código do Gabriel Ronati? Até agora, você tem uma experiência de vida, profissional, pessoal, e o podcast O Código, ele é isso, assim, o que você quer passar pra galera com a sua bagagem até aqui? Daqui 5 anos você vai ter outra bagagem, assim, mas até aqui, qual que é o seu código, meu amigo? Cara, tem eu tenho um outro mentor, um cara bastante especial, Wagner, que ele sempre fala, o código é biológico. O código é? Biológico. Tá. Código é biológico. Código é biológico. Eu gosto muito desse emblema dele e eu aperfeiçoo para mim da seguinte forma. O código é 5 linhas, 3 linhas. O que é 5 linhas, 3 linhas? Vai. 5 linhas, 3 linhas, vai. Essa é a ordem como o DNA... como o DNA é transcrito. 5 linhas, 3 linhas. Do carbono 5 para o carbono 3. Tá. E o que é o processo de tradução e transcrição do DNA? É basicamente como o nosso gene vira proteína. Tá. E é o que dá todos os fenótipos seus. É o que dá a pele, a cor da pele, o olho, até mesmo a sua forma de pensar. Tudo sai daí? Absolutamente tudo sai daí. Nossa, interessante. Então, assim, o que é importante entender dos 5 linhas, 3 linhas? 5 linhas, 3 linhas é um sentido. É um sentido. Um único sentido. Em que tudo que está dentro daquele núcleo da célula vai externalizar num formato de uma proteína e vai dar toda a vida. Então, dentro da biologia, as pessoas falam muito, né? O sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. O código é 5 linhas, 3 linhas. Indo para o micro, o código 5 linhas, 3 linhas significa que você tem algo aí dentro de você que faz expor tudo aquilo que você faz. Busca isso que está dentro. Busca isso que está dentro. E isso que está dentro é vida, isso que está dentro é espiritual, isso que é dentro é como sair do micro e levar para o macro
como buscar impacto. E às vezes a gente tem que parar e assim, colocar o pé no chão, sabe? E resgatar o que é esse código interno. O que é isso que tanto nos move num alvo, em um único sentido. E mais do que isso, o nome disso que eu estou dizendo foi descrito como dogma central da biologia molecular, do DNA, que vai virar o RNA, do RNA, que vai virar a proteína. Aí vem um vírus, que é o vírus do HIV, que simplesmente bagunçou tudo isso com uma enzima chamada transcriptase. Ela passou a fazer o caminho inverso e passou a fazer esse sentido dentro do organismo inverso, do RNA formando DNA. E aí o dogma central caiu por terra, um negócio que nós carregamos por anos. Tanto que nós chamamos de dogma. O dogma central da biologia molecular. Caiu por terra. Né? Então, assim, um pequeno vírus mudou todas as bases do dogma central da biologia molecular com uma enzima que fazia o contrário. O que eu quero dizer com isso? Cara, nem tudo é dogma. Empreender na medicina não é uma coisa fácil. Empreender na medicina sendo médico não é uma coisa fácil. Empreender na medicina com inteligência artificial não é uma coisa fácil. Trazer tecnologia para o seu negócio não é uma coisa fácil. Muitas das vezes tem que quebrar determinados dogmas. Então, vamos puxar o que é o 5 linha 3 linha para entender qual é o nosso sentido, o que é o seu 5 linha 3 linha. Legal. E além de puxar isso, cara, nem tudo é dogma. Você pode ser um pouco disruptivo. Você pode quebrar os padrões para fazer algo de maior impacto. Sensacional. Sensacional. Muito obrigado pela presença, meu cara. Espero ainda te conversar muito, outros episódios. Não esquece de compartilhar o episódio, curtir. Vai sair um monte de corte nas redes sociais, acompanha lá. Até a próxima. Valeu!